usando aí a manhêutica socrática. Tentando colocar uma pergunta dentro da minha pergunta. Ó, analisa só, o senhor disse que a alma morre. Só que Jesus diz que a alma é imortal. Mas o senhor acabou de bater de frente com Jesus em Mateus 10, 28. A alma está na natureza humana de Jesus que passa pela morte, sim. E a alma morreu, então? Não, a alma é imortal. Só que nós temos que assim, você é tricotomista, ele é dicotomista. Não, mas não importa. Não, claro. Porque ele defende uma parte imaterial. Ele defendendo então, que é corpo e alma, corpo e espírito, não faz... Você está pegando Deus encarnado e tentando comparar o homem, sim, mas é que eu tô por etapas. Você está comparando... Nós não somos eternos, nós somos almas imortais. Nós não somos eternos. Nós não somos almas imortais, nós temos uma alma imortal. Mas nós não somos eternos, nós somos imortais. Há uma diferença gritante. Então vamos tentar a postura dos is. Por exemplo, o senhor entende que a alma do ser humano morre? Não, ela é imortal. Tá, mas a de Jesus, ele tinha uma alma. Ele sendo verdadeiro Deus. Ele verdadeiro diz, homem. Alma está verdadeiro homem. Tá, então ele tinha uma alma. Ele sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é pleno. Tá? Ele tem mas ele tem também uma natureza que é divina. Essa é a grande questão. Diferente do resto da humanidade. Diferente do resto da humanidade. O que a gente está discutindo é bem simples. Por exemplo, o senhor disse que Deus não sangrou. Não, tá, bem simples, desculpa. Não é simples, é um assunto muito complexo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu pergunto para o senhor. Cristo, sendo Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, perfeito. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cristo sangrou? O corpo de Cristo sangrou. O corpo. Mas eu consigo separar o corpo de Cristo da natureza divina dele? Veja bem. Não, a minha pergunta é muito simples, só sim ou não? Sim, não é sim ou não é assim. Se fosse tão simples, nós não estaríamos aqui. Tá. Concorda comigo? Concordo. Jesus tinha uma natureza humana. Essa natureza humana... Vamos usar a sua linguagem dicotômica. É composta de corpo e alma. Material. E alma. É. Alma sangra. Alma. Mas eu consigo separar a parte material. De mim mesmo? Não. Se eu estou dizendo, alma sangra, tem sangue, alma tem sede, alma come, alma bebe. Não. Mas ela não pode ser desassociada de mim. Não, sim, mas essa é uma necessidade do corpo, é corporal. A alma, tanto é verdade que depois que a pessoa morre, a alma não precisa de descanso, a alma não precisa de água, a alma não precisa de comida, não precisa de nada disso. Tá entendendo? Porque ela é imaterial e imortal. A alma de Jesus não sangra. O que sangra é o seu corpo. E isso é que sangra. A divindade, o Senhor Jesus diz, olha, tocai e vede, que o espírito não tem carne nem osso, como vocês veem que eu tenho. Mas é afirmado claramente. E Deus é espírito. Ó, eu explico isso daí, Atos 20, 28, é isso que você quer saber? Ele derramou o seu sangue por nós. Então vamos entender bem esse versículo? Vamos entender. E depois também, 1 Timóteo 3,16, que diz que 6,16. Deus foi manifestado na carne. Isso, é claro. E o 6,16, que não foi lido ainda. Né? Quer ler? Pode ler também. O único que habita na luz inacessível, que é imortal. Isso, o único que tem imortalidade habita na luz inacessível. Mas isso não discute a questão da encarnação de Cristo. Veja bem, ó, eu vou ficar aqui rodando em círculo. A minha posição não é nestoriana. Nestório, ele concebia duas pessoas para Cristo. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Não é o meu caso. Cristo é uma pessoa com duas naturezas e que nós chamamos de natureza teantrópica. Essas duas naturezas estão ligadas a tal ponto que elas são inseparáveis. Quando houve a morte, quem que morreu? Morreu o corpo de Jesus, como ele disse, olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele deu o cálice, ele falou, este é o meu sangue. Espírito não sangra e alma não sangra. Quem sangra é o corpo. Jesus deixou de existir como pessoa? Não deixou de existir. Por quê? Mesmo um ser humano sem ter a divindade, quando morre, ele não deixa de existir. O corpo morre, mas a alma continua e a alma continua ligada à divindade. Eu acho que eu não vou repetir mais isso. Vamos lá. Eu não sei nem o que dizer agora. Vamos lá. Eu oriento o senhor fortemente a ler novamente o que Nestório defendeu, porque em dada medida o senhor está defendendo exatamente a mesma coisa que ele defendeu. Exatamente a mesma coisa. Ele tinha um problema, Nestório, que era a questão de que Deus passou pela morte. E ele defendia abertamente que somente a natureza humana havia passado pela morte, que somente a natureza humana havia sangrado. Se somente a natureza humana ela sangra, e somente a natureza... Porque veja, somente eu estou dizendo o seguinte, eu estou separando as duas naturezas em duas coisas diferentes. As duas naturezas estão lá. Como na história, né? Uma não pode desassociar da outra. É uma coisa só. Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma só coisa. Nessa uma só coisa, a parte humana dele, claro que vai derramar o sangue, mas eu não tenho como separar da parte divina.
Por isso que eu digo que Deus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, o Deus Filho. Bom, por isso o Concílio de Calcedônia diz que as naturezas são inseparáveis. Embora você tem que convir que a pergunta do Elias é interessante, né? A alma sangra. Divindade sangue. O espírito sai sangue, né? Então, aí tem a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus consegue a visão de alma e espírito, por exemplo, que a gente não consegue fazer isso teologicamente. Mas eu volto a falar, não é um assunto simples, e desde o começo a gente tem deixado isso claro, tanto que séculos e séculos discutiu isso, mas nós precisamos crer, como os concílios creram, à luz das escrituras, eles não tiraram do nada esse assunto, de que Cristo, enquanto ele sangra, ele é Deus, porque ele é totalmente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Enquanto ele padece pelos nossos pecados, ele é Deus, ele morre Deus, ele ressuscita Deus. Por quê? Porque ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Deus que se fez carne, o verbo que encarnou, e eu não tenho como fugir disso. O Deus Filho, ele teve fome, o Deus Filho, ele teve sede. Isso, inclusive, é para combater o gnosticismo e o docetismo, que dizia que ele era uma alma que esteve no nosso meio. Então, ele de fato encarnou. E esse é o grande mistério da encarnação, não é simples. É a grande discussão da história, é a segunda pessoa da Trindade, porque é difícil conceber a encarnação. Nem dá para comparar, por exemplo, teofania com encarnação, porque a teofania ela é passageira, a encarnação ela é perene, ela é eterna. Então é difícil de entender, mas o que traz segurança para mim é entender que ele está junto lá, os dois estão juntos e não há como separá-los. Por isso eu posso afirmar que o Deus Filho, ele morreu na cruz pelos nossos pecados.